deputados e senadores das mais diversas colorações partidárias, inclusive líderes do governo, votaram pela derrubada do veto do próprio presidente Jair Bolsonaro e reabriram a brecha para o aumento do fundão eleitoral para as eleições de 2020. A gente abordou esse tema ontem no programa feito em tempo real, a gente não tinha lista ainda de como votaram os parlamentares, agora a gente tem. Entre eles, alguns merecem destaque. Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aliás, vale recordar aqui que o senador Flávio Bolsonaro, há mais de 2 meses, também votou contra 4 dos 33 vetos impostos pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, na lei de abuso de autoridade. Flávio Bolsonaro votou para manter trechos que sofreram críticas dos magistrados de todo o país. Os trechos recolocados na lei pelo Congresso Nacional e que tiveram ajuda de Flávio Bolsonaro para serem mantidos são os seguintes, vale a pena a gente registrar. Número 1, detenção de 6 meses a 2 anos mais multa para quem negar ao interessado ou advogado acesso ao processo ou a qualquer outro procedimento investigatório. 2, detenção de 1 a 4 anos e multa para quem constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que deva guardar sigilo profissional ou queira permanecer em silêncio e interrogatório. 3, detenção de 1 a 4 anos, além de multa, para quem der andamento à persecução judicial sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. 4, permissão para que vítimas do abuso de autoridade apresentem ações no processo após o fim do prazo para oferecimento da denúncia contra o investigado. Então, esses são os 4 itens que tiveram a aprovação do Flávio Bolsonaro, que, portanto, votou contra os vetos do próprio pai naquele caso. Mas aqui, a pauta de hoje, se é só uma lembrança, é que ele, entre outros líderes, entre líderes do governo, ele não é líder do governo, ele é filho do presidente, são pessoas que votaram para reabrir a brecha, Augusto Nunes, para aumentar o fundão eleitoral que a gente condenou ontem aqui. O senador Flávio Bolsonaro, ele não tem agido, acho que o Zé Maria vai poder falar sobre isso até com mais propriedade, não tem agido com a desenvoltura que ele teria se tivesse chegado ao Senado com aquela votação esplendorosa e que teve sem dúvidas a dirimir. E enquanto ele tiver que lidar com com perguntas sem respostas claras, enquanto ele tiver de lidar com acusações, com histórias mal contadas, enquanto ele tiver de ele evitar olhar de frente um problema que não vai desaparecer, ele vai ficar sempre, ele vai agir condicionado por esses problemas. Quer dizer, cada voto, cada decisão que o senador Flávio Bolsonaro toma, ele certamente toma pensando nesses casos mal resolvidos, repito. E assim vai ser até que se faça uma investigação que esclareça o que aconteceu, que coloque os pingos nos is e que libere o Flávio Bolsonaro para que ele retome o comportamento desenvolto que sempre teve até que esses problemas aparecessem. Aliás, já que tocamos nesse nome, só uma atualização daquele tema que a gente discutiu no primeiro bloco sobre julgamento no Supremo. Ao final da sessão de hoje, sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público, o presidente da Corte, Dias Toffoli, revogou sua decisão de julho, que suspendeu 935 investigações abertas com base em dados da UIF, Unidade de Inteligência Financeira, o ex-COAF, sem prévia autorização judicial. Portanto, eram 935. Eu estava dizendo aqui que eram pelo menos 700, mas havia mais, havia várias estimativas, são 935 investigações abertas. Dias Toffoli revogou a decisão, claro, porque houve maioria divergente do próprio Dias Toffoli, né? E uma das investigações a serem retomadas envolve a suspeita de rachadinha dos salários de funcionários do gabinete que Flávio Bolsonaro tinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual. Diga aí, Zé Maria. Fica suspensa a liminar concedida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, durante aquele recesso em nome da Corte, e a Corte disse não. Até o próprio presidente Dias Toffoli levou um parecer diferente do seu
da sua liminar concedida naquele momento. Então, esse é um assunto já definido. Felipe, esses vetos, ontem nós comentamos aqui, e ainda o processo estava em andamento, só terminou mais tarde da noite, e foram derrubados 7 vetos. Interessante é que me alertaram, o deputado Pinato me mostrou claramente ali a ação de grupos de apoio ao governo que contribuíram para a derrubada dos vetos. Augusto, respondendo à sua pergunta, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro são constantemente procurados por colegas no Congresso Nacional e, pelo menos, o senador Flávio Bolsonaro me disse que leva aos ministros e ao presidente, ao pai dele, né, estas reivindicações que ele considera justas. Portanto, ele exerce, sim, uma liderança do governo muito importante no Congresso Nacional. São os bastidores ali. É ele que filtra e leva aos ministros. É um pedido do senador Flávio Bolsonaro a um ministro, evidentemente, que tem muito mais força do que um pedido do líder do governo ou um pedido de um senador governista. Qual é o ministro? Se, evidentemente, não for algo irregular, se não for algo contra o próprio ministério, né, que não vai atender um pedido do filho do presidente. E ele tem feito isso nos bastidores, sim, levado pedidos, levado reclamações aos ministros que ele escuta no plenário. Daí essa liderança informal que ele exerce. Entre essas mudanças com a queda de vetos estão assuntos importantes, como, por exemplo, o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez à lei aprovada no Congresso Nacional, que permite o pagamento de passagens aéreas a pessoas que não são diretores dos partidos políticos. Isso está liberado também um pagamento para advogados e também a formação deste fundo eleitoral que o presidente vetou, mas volta aí a possibilidade do Congresso votar no orçamento da União uma quantia maior, descontando das emendas obrigatórias, das emendas parlamentares. Então são 2 assuntos. O primeiro, exerce uma função importante lá no plenário e é um dos líderes do governo e talvez tenha até maior influência, os filhos do presidente. E, por outro lado, são vetos importantes e a bancada do presidente colaborou. Mas tem muito isso em política. Ele vetou atendendo um apelo popular e aí o Congresso Nacional derrubou e ele diz, olha, lavei as mãos, é uma função do Congresso. Exatamente, tem muito jogo político por aí, aqui a gente analisa tudo nas minúcias.